tipo tolerância. Aqui, ó, nono ano, vamos fechar aqui alguns conceitos de Guerra Fria, já caminhando para o final da Guerra Fria, entendendo que a Guerra Fria é um período muito grande, nosso contexto histórico. Depois a gente vai entrar em algumas ditaduras da América Latina, beleza? Mas isso aí é papo para daqui a pouco. Vamos no gás aqui para fecharmos aqui a Guerra Fria, beleza? Dentro do contexto de Guerra Fria houve movimentos de contracultura. O que seria isso? Movimentos, o próprio nome já está dando spoiler, né? Um movimento contra uma cultura dominante. Nesse momento de Guerra Fria, a briga cultural era entre a União Soviética e o capitalismo, né? Dos Estados Unidos, o socialismo, né? Pregado pela União Soviética. Então essa briga entre União Soviética e Estados Unidos, uma briga ideológica entre o socialismo e o capitalismo, ela girava, né, em torno de todo mundo. E muito forte na cultura ocidental, a gente tinha já um conceito capitalista, materialista, do politicamente correto, daquela questão de senso de uma cultura já imposta, que vinha sendo imposta logo no início, né, do século XX, com essa transição de poder que houve na Primeira Guerra Mundial. Enfim, a gente já vinha trabalhando um pouco isso, um pouco dessa cultura que estava transcendendo aquela cultura francesa, Belle Époque, aquela coisa toda, enfim, que a gente importou até os pardais, né? Até pardal a gente trouxe da França também nessa moda, nessa onda, o início da nossa república, mas a gente a gente percebe que houve de fato uma mudança nesse paradigma cultural e ficou muito ligado ao que os Estados Unidos fez depois da Revolução Industrial, né? Trazendo essa ideia dentro do seu auge, com várias questões. E dentro disso a gente tinha culturas muito bem formatadas, da música, do modo de se vestir, dos produtos que se consumia, e se criou movimentos contra isso, não voltados inteiramente para o aspecto socialista, mas dentro do próprio modelo capitalista, que brigava contra esses padrões que eles achavam exagerados. E um desses movimentos contraculturais é o movimento hippie, que não lutava a favor do socialismo, mas contra alguns pontos do capitalismo, no qual essa galera estava inserida. E de que forma eles usavam isso? Muito por meio do rock. O rock foi uma voz de crítica a esse capitalismo selvagem, que vai ser colocado como um controle da sociedade, como um controle de alguns movimentos sociais, como um cerceamento de liberdade, como várias questões assim. E o movimento hippie, ele tem esse objetivo de dentro dessa estrutura que se diz democrática, trazer formatos alternativos e poder, né, viver esses formatos alternativos. E dentro do capitalismo, o capitalismo, né, nesse momento de guerra contra o socialismo, não era muito flexível a algumas ideias, até pela sombra ou fantasma socialista. Então o movimento hippie, ele se utilizou do rock para fazer as suas críticas. Então o rock surge com uma força gigante, beleza? Rock and roll. Temos também movimentos a favor da igualdade, que se aproveitaram dessa luta ideológica para lutar e brigar contra movimentos ideológicos, movimentos que estavam ligados a desigualdades sociais, né? Estruturas, melhor dizendo, que estavam ligadas a desigualdades sociais. Então movimentos vieram para lutar contra essas estruturas. Isso também dentro do modelo capitalista, no próprio Estados Unidos, beleza? Assim como foi o movimento hippie no próprio Estados Unidos. E um dos caras que levantaram essa bandeira foi o Martin Luther King, lá na década de 30 até o finalzinho de 70, até o início de 70, né? O finalzinho da década de 60, melhor dizendo, tá até ali. Eu me perdi aqui, mas é isso, finalzinho da década de 60, em 68, que é quando ele sofre um atentado, ele é assassinado exatamente por levantar essas bandeiras de igualdade civil
entre negros e brancos. Ele fez boicotes a ônibus que não podia se sentar brancos e negros. Lá a gente tem, né, uma tendência de apartheid, né? A gente tem um processo histórico do apartheid. A gente tem a lei Jim Crow, que separava de fato, né, desde a Guerra Civil, da independência e a separação entre Norte e Sul dos Estados Unidos. A gente tem a construção ligada inclusive à própria Igreja Batista, a protestante, né, de uma vertente batista radical, que vai ser a Ku Klux Klan, e que vai trabalhar isso daí como lutar contra os ex-escravizados, que agora estão livres, né, na consolidação e união do Norte e Sul, e a partir daí eles lutavam contra essa galera que eles diziam que iam tomar suas terras e tal, e justificavam assim a perseguição, por vezes matavam na fogueira, e essa seita foi que levou isso mais à frente de forma radical, como um rito, inclusive depois virou um rito religioso, né? E a partir disso, essas estruturas racistas de apartheid foram cada vez mais reais até se tornar lei com a lei Jim Crow, beleza? E o Martin Luther King passa a lutar nesse contexto de Guerra Fria contra esses abusos, beleza? Essa é a ideia, essa é a aula. Temos uma atividadezinha aí na 285, façam aí a atividade da 285 e até a próxima. Tamo junto!